Saudações! Espero que todos vocês estejam bem por aí. E vamos começar agora mais uma live. Fazia tempo que eu não fazia uma live aqui, mas hoje eu vou estar trazendo a live Dicas para melhorar a sua saúde mental. Para a gente fechar esse mês de setembro, que tá ligado ao Setembro Amarelo. Então senti esse chamado de estar aqui com vocês e estar compartilhando o meu trabalho, que já vem aí de mais de 25 anos pesquisando ferramentas, técnicas e formas para trazer mais qualidade de vida, mais bem-estar e mais saúde. Então quem for chegando, se quiser, já vai fechando um pouquinho os seus olhos, respirando, trazendo essa consciência para a sua respiração, para o seu momento presente, prestando atenção se a sua respiração está curta, superficial ou se ela está mais profunda. Então faça essa respiração inspirando pelo nariz e exalando também pelo nariz, procurando ter o mesmo tempo na inspiração e na exalação. Então vai trabalhando isso. Então a gente inspira contando 4 segundos e exala também contando 4 segundos. Então para quem for chegando, vai trazendo essa respiração consciente. É uma das técnicas mais poderosas que a gente pode ter acesso, porque a respiração, de acordo com esses estudos que eu venho fazendo há muitos anos e corroborando também isso em mim, a respiração, ela é a senhora da mente. Então, ela ajuda a gente a ir trazendo o autocontrole emocional novamente. Então, a gente vai respirando para dizer para o nosso corpo que está tudo bem. Então, inspira, contando 1, 2, 3, 4 e exala também contando 1, 2, 3, 4. Muito bem. A gente aguarda mais uns minutinhos enquanto a gente vai respirando. Então, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Miriam Felipe, estou Miriam Felipe, temporariamente aqui na Terra. E eu venho já nessa busca, nesse trabalho de experimentar ferramentas e trazer ferramentas para ajudar as pessoas nesse despertar. Por isso que chama Projeto Despertar a Jornada. A gente tem uma jornada maravilhosa nessa grande escola chamada vida. E quando a gente desperta para a nossa jornada, a gente consegue ter uma vida com mais qualidade. Boa noite! Então, para quem for chegando, boa noite! E é isso, estou me apresentando aqui e nesse trabalho que eu já venho desenvolvendo há muitos anos. Eu me formei em jornalismo, depois passei pelas artes cênicas, o estudo do corpo profundo, estudei muitos livros e aí fui entendendo esse trabalho corpo, mente, energia e espírito, que é uma coisa só. Então é uma grande jornada, e quando a gente vai entendendo cada vez mais essa jornada que a gente está aqui, a gente também vai experimentando formas de viver a vida com mais qualidade, com mais saúde, com mais bem-estar. E é para isso que a gente está aqui hoje. Então eu vou compartilhar com vocês. Então sejam todos muito, muito, muito bem-vindos, abraçados e acolhidos por mim. E eu começo com essa pergunta. Você está disposto a fazer as mudanças necessárias para ter mais saúde mental? Então vai se questionando sobre isso, vai pensando, vai refletindo. E claro que a gente tem uma vida hoje que nos distancia de nós mesmos. Então a gente tem uma vida agitada, a gente tem uma vida onde muitas vezes a gente vive no piloto automático, a gente tem uma vida onde muitas vezes a gente não consegue fazer essa reconexão interior. Então a gente vai respirando e aprendendo a olhar para dentro de novo, ou melhor, reaprendendo. Então, a melhor forma que a gente pode estar trabalhando isso, com certeza, é a respiração consciente.
como eu trouxe para vocês, porque a respiração, ela comanda a mente. Então ela traz esse comando mental para nossa mente, dizendo que está tudo bem. Então quanto mais a gente aprende a respirar de maneira correta, de maneira longa, profunda, mais paz interior, mais saúde mental a gente vai tendo, porque a gente vai disciplinando a nossa mente. Então a gente disciplina o corpo através da respiração para disciplinar a nossa mente. Por exemplo, quando a gente está num ataque de ansiedade, ou um ataque de pânico, ou nervosos, o que acontece? A nossa respiração ela tem uma tendência a ficar curta e entrecortada. Então a gente tem que ir disciplinando de novo e ir fazendo essas respirações longas e profundas. O ideal é a gente fazer respiração mais ou menos com 4 segundos na inspiração e mais ou menos 4 segundos na exalação. Então faz o teste. Percebe como é que está a sua respiração agora, já vai abrindo esse observador interno, já vai abrindo esse caminho de olhar-se, voltar-se para dentro. Isso é o despertar. Jung falava isso, né? Quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então a gente vai respirando e abrindo esse espaço, esse caminho interno. Então já vai treinando isso daí. Quando a gente faz uma respiração mais profunda e quando a gente consegue ampliar também nossa capacidade pulmonar, levando a respiração para todo o sistema abdominal, intercostal, peitoral, como se a gente fosse um balão, a gente vai inspirando, enchendo o abdômen, peito, costas, a gente vai expandindo também essa capacidade pulmonar. E isso faz com que aconteça a liberação dos hormônios. É um processo químico, então respirar é pura química, é pura fisiologia. Então quanto mais a gente vai inspirando e expandindo, e exalando, contraindo, mais a gente vai liberando esses hormônios, que são os hormônios que estão ligados ao bem-estar. Nós somos movidos a hormônios. E aí, como é que a gente faz para entender esse momento atual que a humanidade está passando? Então, a gente está passando por uma transição planetária, uma transformação energética. O planeta Terra já mudou. Nós também estamos mudando. Isso é fato, é só você olhar, olha aí, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e olha para a atualidade. O que está acontecendo com as pessoas? O uso desenfreado de tecnologias, sem um autodomínio mental, a gente vai perdendo essas questões, a gente vai deixando as coisas irem se dispersando, a nossa mente está mais dispersa, então a gente não está trazendo mais esse ancoramento para o agora, para nós. E aí a gente vai tendo que trabalhar isso cada vez mais dentro da gente. Então é resgate, dia após dia. E eu, como instrutora de yoga, como yoga terapeuta, como terapeuta holística, também faço leitura de oráculos terapêuticos, faço leitura energética, então já venho desenvolvendo esse trabalho, mestre em Reiki, eu vou vendo que cada vez mais o processo ele é energético. Então a gente fala de uma coisa que, não sei se vocês já ouviram falar, da medicina, mente, corpo e energia. E quando a gente vai tendo essa visão desse ser multidimensional que somos, né? Nós não somos só esse corpo físico. Então a gente tem nosso corpo emocional, nosso corpo etérico, a gente tem o nosso corpo físico, a gente tem nosso corpo espiritual. E aí a gente vai entendendo esse ser, e aí a gente vai entendendo também que a gente precisa dessa amplitude, onde a gente vai expandindo cada vez mais os nossos horizontes de entendimento. Como é que a gente faz para driblar toda essa situação dentro, hoje, dessa vida, né? Que a gente, se a gente olhar bem, é uma vida desafiadora para todos nós. É uma vida que a gente tem muitos afazeres, é uma vida que a gente tem que correr para lá e para cá, pagar conta, e aí precisa rezar para fechar a conta no final do mês, e aí precisa cuidar de si, cuidar da sua mente. Então, assim, a saúde mental, ela é fundamental. Porque quando a gente tem uma saúde mental, a gente se equilibra, a gente consegue fazer melhores escolhas para a nossa vida, a gente tem mais discernimento para escolher. E principalmente dizer mais sim para aquilo que nos alimenta e nutre a alma, mas não aquilo que nos adoece, que intoxica. Então a gente tem que estar bem atento, porque
é muito fácil cair nas armadilhas hoje dessa vida moderna. E aí, entendendo esse ser multidimensional, a gente também vai trabalhando as questões interiores. Então diz para mim como é que está a sua energia, como é que está a sua respiração, como é que você está se sentindo nesse momento. Do que você hoje está buscando? O que você hoje está precisando? Você sabe responder isso? Então vai trazendo para você essas questões, vai refletindo, se quiser coloca aqui nos comentários, senão vai trazendo assim para o seu mental também, como é que vai funcionando para você esse sistema, né? E aí a melhor coisa, a melhor dica que eu trago para a saúde mental e que me ajudou muito nesse processo, porque eu passei por várias etapas na minha vida, inclusive síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, insônia, tive também crises de ansiedade, e aí eu tinha dois caminhos para entender, né? Ou eu ia pelo caminho alopático, tradicional, tomar remédios e ali calar o que o meu corpo estava dizendo, o que eu estava sentindo, ou ir pelo caminho da busca interior, que hoje eu chamo de medicina do autoconhecimento. Por que medicina do autoconhecimento? Porque ela liberta. Mas para isso, a gente precisa voltar lá naquela pergunta inicial. Se você está disposto a mudar os hábitos, a mudar as coisas que te adoecem, a dizer mais nãos às pessoas e às vezes até a você, para que você não se envenene, não se intoxique. Então a gente vai trabalhando essas questões para a gente ir entendendo. E aí, o conhece-te a ti mesmo, que é um aforismo muito utilizado pelos gregos e que não se sabe qual é o autor certo dessa frase, porque foi citado, né? Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates. Então ninguém soube dizer exatamente quem foi o autor dessa frase, mas não importa. O que importa é que o conhece-te a ti mesmo, ele é tão atual como muitos milhares de anos atrás. E quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais a gente entra nessa medicina interior, mais a gente vai entendendo os nossos processos e como a gente funciona. E é essa chave que liberta, que dá o salto quântico daquilo que a gente precisa mudar, das nossas necessidades. Então é isso. E aí a gente vai trabalhando, a gente vai experimentando e a gente vai estudando ferramentas. E é esse o trabalho que eu fiz. Então eu me dediquei, desde os meus 18 anos até hoje, até os 44 anos, então são mais de 25 anos, trabalhando justamente para ir acrescentando essas ferramentas. E aí, desse meu trabalho todo, eu escrevi 2 livros, que é Transformando a Ansiedade em Aliada, que eu ajudo as pessoas justamente a entender a ansiedade, porque assim, não importa o que a vida faz com você, o que importa mais é o que você faz com o que a vida faz com você. Então assim, a vida trouxe a ansiedade para mim, então o que eu vou fazer com isso? Então, traduzi nesse livro, e o outro livro que eu escrevi, que eu achei super importante também, que me fez viajar nessa falta de sentido da vida e nessa noite escura da alma, é O que Fazer Quando a Vida Vai Perdendo Sentido. Nesse livro, eu consigo trazer um pouco da minha experiência, porque assim, porque nós somos seres muito profundos. Então a gente vai trazendo um pouco daquilo que a gente experimenta e vai compartilhando. Porque é o entendimento de si mesmo. Então assim, não existe uma receita mágica. Se tivesse, que maravilha, né? Mas aí onde é que está o mérito de cada um? Se eu venho e trago uma resposta pronta e falo, faz isso, isso, isso que vai dar certo. Não. Você precisa experimentar, você precisa saber o que funciona para você. Isso é a libertação. Não existe ali um mestre para você seguir um caminho único. Existe sim o seu mestre interior. Então você vai buscar dentro de você coisas que funcionam, coisas que realmente fazem a diferença para você. Porque às vezes o que para mim pode não fazer muita diferença, para você pode fazer toda a diferença. E é só você que vai poder dizer. Então a gente vai experimentando esses caminhos e essas ferramentas. E aí nessa medicina do autoconhecimento, que você vai estudando, vai experimentando, você vai entendendo que existem muitos caminhos. E a cura, elas são processos. Então a saúde mental, ela também é um processo. Ela é um processo de disciplinar o
seu corpo, de disciplinar os seus pensamentos e de disciplinar também a sua energia, porque tudo é energia. Então não existe só um caminho de dentro para fora, mas também um caminho de fora para dentro. Nós somos esponjas energéticas, então a gente vai também recebendo tudo isso do universo, a gente também vai recebendo isso das pessoas, dos lugares que a gente frequenta. E se a gente não está ali disposto a lidar com tudo isso também vai intoxicando e envenenando cada um de nós. Então tá fazendo sentido para você? Me diz aí. E aí essa medicina do autoconhecimento, ela ajuda a gente nessa vida moderna. Porque a gente vai tendo as ferramentas, a gente vai experimentando as ferramentas e ferramentas que a gente leva no dia a dia, por exemplo, respirar. Respirar é um ato gratuito. Então você leva para qualquer lugar. E quanto mais você respira de forma consciente e correta, melhor saúde mental você vai ter, porque você vai doutrinando a sua mente e você vai liberando os hormônios, como eu falei aqui. Isso é incrível. Uma outra dica super interessante que vale a pena você buscar é um exame de sangue, onde você vai ver como é que está a sua vitamina B12, a vitamina D, a ferritina e os hormônios. Porque nós somos movidos a bombas de hormônios. Então, assim, depois de uma certa idade, ou dependendo ali, você pode ter uma baixa de dopamina, uma baixa de serotonina. E aí, o que acontece? Você vai liberando mais os hormônios do estresse. E aí você liberando os hormônios do estresse, que são chamados, né, o cortisol, adrenalina, noradrenalina, você vai colocando aquilo no seu corpo, jogando. E chega um momento, chega um dia que o seu corpo começa a perder a autorregulação. Isso aconteceu comigo. E aí eu perdi totalmente o autocontrole emocional, mental. Eu fechava os olhos, eu não conseguia mais controlar minha mente. Então minha mente estava caótica, em função de toda uma desregulação hormonal, mas também da B12, também da vitamina D. Assim, a B12, muitas pessoas associam às pessoas que não comem carne, aos vegetarianos, veganos. Mas assim, existem pesquisas fundamentadas que mais de 55% das pessoas que são carnívoras também apresentam deficiência de B12. E a B12 ela está muito ligada à depressão, à ansiedade, à insônia. Então, se a gente não está atento a esses processos interiores, aos processos de como nós estamos no sangue, nos hormônios, na vitamina D principalmente, a gente pode também ter várias disfunções de ordem mental, porque tá, como eu falei, tá tudo interligado. Então a gente precisa entender isso. É o primeiro passo para você ter saúde mental. Entender que você não é só o seu corpo físico, que você tem várias dimensões, vários seres, né? Várias dimensões, vários seres dentro de você e várias camadas também. Então a gente vai ter ali o ser pensante, a gente vai ter o ser que sente, a gente vai ter o ser físico, a gente vai ter o ser espiritual. Então, se a gente não faz essa associação, a gente vai esquecendo da nossa verdadeira essência. E aí, o exame do complexo B também, então você precisa ter esse exame detalhado e fazer, e prestar atenção para você fazer essa checagem com a ferritina, porque se a ferritina também, que é a concentração de ferro no sangue, também estiver baixa, você também pode ter aí problemas de saúde mental. Tá tudo interligado. Então, se você não compreende isso, que é o primeiro passo para sua cura, se você não vai mudar isso, porque hoje a gente tem uma alimentação debilitada, a gente tem uma alimentação que não é mais tão saudável. Então a gente tem que prestar atenção. Alimentos industrializados, se você se alimenta muito deles, se você mais descasca ou desembala, se você se alimenta muito com corantes, açúcares, tudo isso vai também causando uma disfunção bioquímica dentro do seu corpo, que isso também vai afetar o seu mental. Não tem como. Então, para algumas pessoas pode ser assim, o que a Miriam tá falando? Meu Deus.
Mas a gente precisa pensar sobre isso. Então, se você quiser ter saúde mental e não desenvolver uma demência no futuro, um Parkinson, a gente tem que começar a trabalhar agora, corpo físico, mental, energético e emocional. Um vai ali conectando ao outro. Uma outra coisa que é super importante, que é uma dica fundamental, é trabalhar um exercício que consiga fazer esse cuidado do todo, corpo, mente, espírito e energia. E aí eu vou falar de uma das melhores ferramentas que eu conheci e que eu pratico e que eu facilito a prática. Por quê? Porque mudou a minha vida. Então, se muda a minha vida, eu preciso compartilhar com vocês. Eu não posso guardar para mim uma coisa que é tão importante para a humanidade, que é o yoga terapêutico, que ele vai além do yoga, porque ele vai trazer ferramentas milenares, mas ele também traz ferramentas atuais para a gente lidar com as nossas questões. Eu não levo para o outro cuidar de mim. Eu vou ser o meu faciente. É assim que é chamado os alunos dentro da prática da yoga terapia, faciente, porque ele se faz ciente dos seus processos interiores e ele vai acessando essa medicina do autoconhecimento. Quem melhor para conhecer você do que você mesmo? Não sou eu que vou te conhecer, é você que vai se conhecer. A gente nunca vai saber o que se passa na mente do outro, o que se passa na cabeça do outro. Então a única pessoa que a gente tem que cuidar e que a gente vai nascer com ela e morrer com ela, somos nós mesmos. E aí a gente tem duas opções, ou ser o nosso maior aliado, amigo, ou ser o nosso pior inimigo. E aí você vai entendendo que você mesmo vai fazendo as doenças se manifestarem em você, seja mentais, físicas e emocionais. Presta atenção nos seus pensamentos, presta atenção nas suas palavras, presta atenção no que você está emanando. Então, assim, é desafiador, porque a vida ela vai desafiar a gente todos os dias. Então, como é que você vai lidar com o que chega para você? Então, a yoga terapia, ela ajuda a gente a fazer essa limpeza mental, energética, a ter ferramentas, seja de respiração, seja de posturas, seja de meditação, para você esvaziando e limpando essa mente. Então, ela traz ferramentas completas e que vai lidar com o corpo, mente, espírito e energia. Então, ela vai lidar com todas as questões nas suas camadas e nas suas profundidades. Então, ela não vai ficar ali naquele nível superficial. O yoga terapêutico ele vai mergulhar mais fundo e ele vai mostrar para você, às vezes, suas crenças limitantes, aquilo que você precisa, se desapegar e lembrar desse ser divino que você é. Principalmente isso, esse ser que você já é. Se a gente é um microcosmo dentro de um grande macrocosmo, então a gente faz parte desse todo. Não tem como fugir disso. Então as respostas também estão dentro da gente, não tem uma outra opção. Então a gente pode, claro, estudar nos livros, buscar ferramentas, experimentar. Mas como eu falei, volto sempre a dizer, é a medicina do autoconhecimento que liberta você e que ajuda você a ter saúde mental. E isso é só fazendo trabalho, 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 trabalho. Então assim, meditação, respiração são duas práticas maravilhosas para a gente ter saúde mental. Inclusive, tem o Hospital das Clínicas em São Paulo, e tem vários hospitais, já entrou, né? Tanto a yoga terapia, como o reiki, como meditação, já entrou lá no SUS, nas terapias complementares. Porque já se entendeu que saúde é um bem-estar físico, mental e emocional. Até de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não sou nem eu falando isso. E aí, esse estudo contínuo da gente, corpo, mente, espírito, energia, faz com que a gente vá se entendendo, compreendendo dentro dessa imensidão desse ser, dentro dessas camadas, e aí a gente consegue ir trabalhando as causas para ir trazendo mais saúde mental. A gente vai trabalhando lá dentro para ir limpando toda essa toxicidade que muitas vezes é a gente que vai trazendo. É a gente que vai trabalhando dentro de nós. É a gente que vai trazendo esses venenos, a gente vai interiorizando. Então isso vai afetando o nosso mental. E eu descobri isso, porque a gente tem uma quantidade de pensamentos negativos que a gente pode estar trazendo para a nossa mente. A gente tem uma quantidade, se a gente extrapola essa quantidade, o corpo vai reagir. Ele vai começar a trabalhar contra você. Então ele vai se tornando seu inimigo e não mais um amigo. Então se a gente não vai controlando aqui,
a gente começa a entrar num processo mais perigoso até de desenvolver uma doença mental. E aí a saúde mental que a gente tinha, a gente já não tem mais. Em função desse excesso de química, seja energética, seja mental, seja psicológica, seja emocional. Então, dentro da yoga terapia, a gente trabalha o sexto sentido, que a gente chama de fáscia humana, que é o corpo emocional. E assim, hoje, cada vez mais, a própria ciência, os próprios médicos estão percebendo e corroborando que 99, não vou dizer 100, eu não sou dona da verdade, não sou, né, só faço as pesquisas, 99% das doenças são de fundo emocional, um emocional que traz. No meu caso, eu pesquisei, eu fui a fundo e eu descobri que era o emocional. O meu emocional estava precisando. Então, assim, o que é a síndrome do pânico? O que é a síndrome do pânico? É o seu corpo pedindo uma mudança de vida para você. O que é uma crise de ansiedade? É uma desconexão com o seu eu interior. Então, é como se o Shen, o seu espírito, ficasse sem morada. Então, se você vai percebendo isso, a crise ou o sistema, ele vai deixando de se repetir. Por quê? Porque você vai trabalhando a causa, não o sintoma. Qual que era a causa daquilo na minha vida? Era uma mudança de vida. Meu corpo disse pra mim, e eu não estou aguentando mais essa vida. Então você tem que perceber quando o seu corpo diz isso pra você. E sem o autoconhecimento, você não vai perceber a hora de parar, a hora de mudar, a hora de fazer uma virada de chave, a hora de dizer não, de dizer sim. Você entra nesse piloto automático, ali você vai, e aí você esquece, né, de fazer esse trabalho interior. E aí, esse observador interno, quando ele é ampliado, a gente vai abrir nesse espaço interno, dentro da prática da yoga terapia, dentro da prática da terapia holística, a gente também vai se auto-observando. Então a gente vai percebendo que tudo que acontece na nossa vida somos nós que vamos atraindo através da nossa frequência, vibração. É o que a gente sente, o que a gente diz e o que a gente pensa. Então saúde mental, a gente vai trabalhando aqui, né? Mas ela também está conectada a esse ser multidimensional. Então, entendeu isso? Você vai aprender também a ter mais saúde mental. E aí, se você acha difícil manter a sua saúde mental, se está difícil para você, se está desafiador, eu faço esse convite para você. Fala comigo no direct, vem conversar comigo, vamos ver como é que está o seu nível de energia, vamos experimentar juntos uma prática de yoga terapia, até para você sentir no seu corpo como isso pode ser benéfico para você. Se esse é o seu caminho, você precisa experimentar, a gente precisa ousar. Então assim, se você quiser ver paisagens diferentes, não adianta todo dia você passar pela mesma rua. Se você passar todo dia pelo seu mesmo caminho, fazer o mesmo caminho, você não vai ter uma coisa diferente na sua vida. Você só vai ter uma experiência diferente na sua vida se você se permitir ser corajoso para mudar. Não existe outro caminho. Então assim, os milagres, eles acontecem, sim, mas a gente precisa também estar observando essas mudanças. Tem uma historinha muito bacana que fala sobre isso, né? Que tava o mestre e o servo dele no deserto, e aí eles estavam com os camelos, e aí ele resolve de noite, o mestre fala, olha, cuida dos camelos, tá? Pede pra lá cuidar, vamos rezar pra lá cuidar dos camelos essa noite, tá bom. E aí o mestre vai dormir, né, o dono dos camelos vai dormir, e o servo também vai e dorme. Aí no outro dia, quando ele acorda, ele fala, ué, mas cadê os cavalos? Aí o servo falou pra ele assim, eu rezei pra lá cuidar deles. Aí ele falou, mas você não amarrou os cavalos, os camelos? Aí ele, não. Achei que só pedindo pra Deus já era o suficiente. Então traz uma boa história de que assim, claro que orar é bom, mas você precisa fazer a sua parte. Então se a gente fica pedindo pra Deus, Deus me ajuda a ter saúde mental, Deus me ajuda a ter saúde mental, Deus me protege, Deus olha por mim. Mas você não faz o seu trabalho de reforma íntima, de corrigir suas palavras, seus pensamentos, suas ações, seus sentimentos, aonde vai estar o mérito ali
para você conseguir o que você quer. E para você ser merecedor daquele processo. O mérito é isso. O mérito é você entender que você merece. Você é um ser que merece isso. Mas para isso você precisa trabalhar. Não é assim, né? Que bom que seria se fosse também. Mas não sei se também seria tão bom, né? Porque senão a gente também não ia aprender. A gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. E eu aprendi muito mais. Eu aprendo todo dia. Porque eu sou imperfeita. E que bom que eu sou. Porque eu falo até isso. Eu fico muito feliz de ser imperfeita. Porque eu sendo imperfeita, amanhã eu posso ser um pouquinho melhor. Se eu já me coloco no estado de perfeição, achando que eu não preciso melhorar nada, que eu não preciso cuidar nada, eu me distancio da evolução. Que é o processo que todos nós estamos passando aqui. O processo evolutivo. Então assim, me procure. Não deixe de me procurar. Fala comigo no direct, vamos conversar, vamos ver como que eu posso ajudar você. Essa é a minha proposta, é o meu propósito de vida. Inspirar você, inspirar e ajudar você a criar mais saúde, mais qualidade de vida e bem-estar. E compartilhar essas ferramentas maravilhosas que muitas vezes podem ser gratuitas. Podem ser coisas fáceis de você implementar no dia a dia. Então, se você tem dificuldade para ter saúde mental e se você tem dificuldade para disciplinar o seu corpo, disciplinar a sua mente, tenho muitas ferramentas. É que não dá para trazer aqui para o Instagram, porque é muito corrido aqui o processo, não dá para a gente fazer um trabalho mais profundo. Mas dá para a gente falar um pouco, refletir sobre o assunto. Então, isso é muito bacana, porque a gente vai trabalhando justamente para a gente atingir o nosso autoaperfeiçoamento. E aí, como? Quais são os serviços que também eu posso estar oferecendo para você? Eu vou trazer um pouquinho deles aqui, que é uma mandala da vida. Eu trabalho com oráculos terapêuticos, então eu abro a mandala da vida, onde vão ter 13 áreas da sua vida que a gente traz à luz da consciência. Os oráculos, eles são usados desde a época de Delfos, quer dizer, desde a época da Grécia, onde eram consultados para quê? Para trazer à luz do consciente aquilo que estava a nível inconsciente. Então os oráculos, eles fazem esse trabalho. Então você não precisa falar nada. É um trabalho onde você não precisa falar nada. Depois você pode fazer as perguntas, mas eu vou ali fazendo a leitura desses aspectos da sua vida. Então, saúde, o profissional, como é que tá a sua mente, como é que tá o seu espiritual, como é que tá a sua energia. Então, ali também tem as indicações e orientações de acordo com a sua energia. Por quê? Ali é uma leitura de energia quântica. Então, eu vou ver como é que está você nesse momento da sua vida atual. Em todos esses aspectos. Como é que tá o seu eu, como é que tá o seu ser ali. E aí você vai trazendo à luz da sua consciência as questões que você precisa trabalhar. Isso é muito interessante, porque também, conforme a gente vai fazendo a leitura, vai também acontecendo uma limpeza energética, um desbloqueio energético, porque a gente vai soltando esses emaranhados energéticos que às vezes atrapalham você de pensar melhor, de às vezes ter um emprego, de às vezes adquirir algo que você esteja precisando, ou uma resposta. Então ele vai abrindo esses caminhos para o seu autoconhecimento. Isso é maravilhoso. O outro trabalho é a leitura energética, que daí é a leitura mental, espiritual e energética. Como que você está agora? Então vai ver a sua vibração, sua energia e dando orientações para você. Então é um jogo rápido, é um trabalho rápido de 30 minutos, a gente faz isso. O envio do Reiki, que também ajuda. O Reiki é o caminho universal, dessa energia universal que a gente traz, e aí a gente vai fazendo essa limpeza também para a saúde mental, para a saúde energética, emocional, porque muitas vezes a gente não sabe por onde começar. E o Reiki, ele é uma energia inteligente. Então eu me coloco como canal e você vai receber essa vibração e essa energia do universo, do que você esteja precisando. Então isso é maravilhoso. Então, se você não sabe por onde começar, o Reiki seria uma boa ferramenta para trazer saúde mental. E, claro, o trabalho interior, que é o estúdio online Eu Sou Yoga Terapia, que ajuda você a se compreender de forma holística. Então você vai trabalhando ali o seu físico, o seu mental, o seu emocional, o seu energético, o seu espiritual, justamente para você atingir a sua melhor versão. Então não tem um outro caminho, né? É trabalho interno e aí é só experimentar uma prática para você ver
se aquilo realmente funciona para você. Muita gente já veio, já experimentou, tem alunos meus aqui também, e aí você vai percebendo que vai ajudando a trabalhar o seu todo. Não existe caminho fácil, o que existe é trabalho, hoje, amanhã e depois, isso daí não falta. E aí, como eu disse, né, também o Projeto Despertar, ele é um portal de autoconhecimento. Então, se você quer mergulhar mais, tem o portal de autoconhecimento, que ele traz para você o quê? Todo esse conhecimento que eu venho há mais de 25 anos trazendo como jornalista, como terapeuta, como pessoa que trabalhou o corpo, yoga terapeuta, mestre em reiki. Então eu vou reunir ali as melhores ferramentas, as melhores reflexões, as teorias e a prática também. Porque assim, o que é o conhecimento? É o estudo, mas o que é a sabedoria? É o conhecimento em prática. Então, quando a gente coloca o conhecimento em prática, a gente experimenta a ferramenta, as coisas mudam muito de patamar dentro de nós, porque é pura energia quântica. Então é isso. Os 2 livros que eu já trouxe, então assim, são vários caminhos, você vê, que a gente vai trazendo aqui para vocês tudo de melhor e transbordando o que for melhor para inspirar. Então, metade do caminho está aqui entregue para vocês. Aqui o meu caminho, esse trabalho que eu fiz e que eu continuo fazendo. E aí vai depender de você agora, se você quiser acessar mais saúde mental, se você quiser acessar mais qualidade de vida, mais saúde, se conhecer e se libertar do que te envenena, do que te intoxica, aumentar a sua autoestima, aumentar a sua energia vital, aí é com você e eu posso e devo estar aqui te ajudando. Então, esse é o meu comprometimento. Até fiquei um bom tempo sem fazer live aqui, porque a vida tá corrida, muita coisa acontecendo do lado de cá, mas estamos aqui sempre transbordando o nosso melhor, tá bom? Então, deixo aqui o meu grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Depois, se vocês quiserem compartilhar com quem você acha que esteja precisando, deixar o seu comentário, sempre vai ser muito bem-vindo aqui, e é sempre uma alegria e um prazer estar aqui com vocês, porque isso faz a minha alma iluminar e querer que haja paz, harmonia e equilíbrio para todos os seres, porque se todo mundo evolui, estamos num planeta melhor, estamos construindo um futuro melhor. Então, minha gratidão pela presença e nos vemos muito em breve. E estou à disposição no direct, quem quiser tirar dúvidas, tá bom? Gratidão, Namastê, que significa o meu eu interior saúda e honra o seu eu interior. Então, até logo, nos vemos em breve. Tchau, tchau.